Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje o nosso colega Egnaldo Xavier, da CA, traz dicas importantes para quem quer comercializar. Historicamente, os produtos sempre foram vendidos, ou seja, foram trocados dinheiro por mercadoria. E essa relação de troca de dinheiro por mercadoria nem sempre é um bom negócio. Vender por qualquer preço nem sempre é um bom negócio, porque você pode estar perdendo numa negociação. Sempre quem compra, ele quer levar vantagem, até porque a relação de alguns compradores, quem compra bem, evidentemente a tendência é vender bem. Então, um dos grandes segredos do negócio é comprar. E quem compra quer comprar sempre pelo menor preço. Então é muito importante que a agricultura familiar, as associações, os grupos produtivos tenham essa preocupação de calcular o seu custo de produção, o seu custo de comercialização, para poder você mensurar um preço de venda. Então a relação de custo para produzir, custo para vender e valor de mercadoria, é preciso que o agricultor, a agricultura leve muito em consideração a partir de um planejamento. Existem diversos recursos que podem ajudar vocês a poder fazer essa mensuração de preço de uma forma mais organizada, né, para que se tenha de fato um preço justo. O que mais se quer na produção é que vocês tenham um preço justo para poder dignificar a produção, para que vocês tenham a capacidade de fazer investimentos na sua produção a partir de um resultado positivo. Porque a relação de quem sempre vende perdendo, a tendência é ele desistir do negócio. Então, nessa relação é muito importante que a gente tenha alguns recursos, alguns instrumentos que vão ajudar a vocês organizarem a sua produção para poder comercializar com preço justo. Então, quando eu comecei a minha fala dizendo que vender nem sempre é um bom negócio, porque você precisa, na verdade, comercializar. Comercializar é uma denominação que você precisa organizar todas as etapas para poder você comercializar o seu produto e ter o resultado positivo esperado. Porque quando você comercializa, pressupõe ou parte de um princípio de que você calcula todos os riscos do seu investimento. Então eu preciso analisar a época certa de plantar, se no caso for plantio. Eu preciso organizar a produção de animais para também ter a sua produção de forma organizada e calculada, né? Pensando para quem vou vender, para onde vou vender, por quanto vou vender e qual o resultado que eu vou ter no final das contas. Então a organização da produção a partir de um planejamento, ele é muito importante. Para isso existem vários instrumentos, né? Existe o plano de negócio, existe um plano de comercialização, você pode organizar. Existem planilhas mais simples, né, que você pode anotar todos os custos que você tem no investimento e saber qual é o resultado final que você precisa a partir. Eu tenho custo para produzir e tenho custo para vender, e eu preciso ter uma margem, né, o que a gente chama de lucro ou de resultado. Então, dentro dessa relação, a gente precisa ter muitos cuidados, né, pensar e calcular de forma organizada para que a gente não invente os preços. A maioria dos nossos produtos, sobretudo os produtos da agricultura familiar, os produtos que são comercializados em feira, eles são inventados, né? A gente chega na feira e às vezes pergunta de manhã cedo: quanto é que está o quilo da melancia? Ou uma melancia inteira, nem pensando quantos quilos ela tem. E acaba você comercializando ou vendendo essa melancia
a partir de uma observação ou de um preço dado por uma outra banca, por um outro comerciante, né? Ou uma saca de cebola, é claro. A gente também, a produção também ela obedece uma regra de mercado, né? A lei da oferta e da procura. Quando se tem muito produto ofertado, e a tendência é o preço ser menor. Quando você tem muita procura e pouca oferta, a tendência é o preço aumentar. Então a gente pode imaginar o preço dos produtos baseado na lei da oferta e da procura, e a gente pode também analisar o preço dos produtos a partir de períodos do ano, que a gente chama também de sazonalidade. Então tem períodos no ano que o produto se torna mais caro. Vou dar um exemplo do peixe. O peixe na Semana Santa, ele não deveria ser mais caro do que em outra época do ano, mas ele é, porque tem uma maior procura, né? E acaba tendo uma menor oferta. Ou pode ter as duas coisas equilibradas, mas aquela época do ano é uma época que se vende mais, evidentemente, os preços tendem a aumentar. Assim também funciona na época de Natal, nas festas juninas, enfim, tem os períodos do ano, e muitas das produções elas são pensadas, por exemplo, na agricultura familiar, muitos plantam milho aí no período que vai colher na fogueira. Então isso é uma forma de ter mais resultado, ter uma maior procura pela a demanda de milho, né, pelo milho, para poder as famílias assarem, fazerem as suas comemorações, né, em épocas de festa durante a fogueira de São João, né? Então muitos dos produtos eles são precificados, eles são calculados para atender demandas de época do ano, né? Mas assim, no resto, tirando esses períodos, tirando produtos que têm influência de mercados externos, de mercados outros, né? Então na época que está se produzindo o que a gente produz aqui em outro lugar, a tendência é também o preço baixar, né? Um grande balizador e um grande referencial que a gente tem aqui no Vale do São Francisco, por exemplo, é o Ceasa, né? O Ceasa é um demonstrativo de que a gente tem uma oscilação, uma relação de sobe e desce muito grande dos preços das mercadorias agrícolas, né? Então de manhã um saco de feijão ou de cebola pode custar R$100, e no final da tarde ele pode custar 20 ou 10 ou menos, ou ninguém querer. Então o Ceasa é essa balança comercial dos produtos agrícolas aqui na região do Vale do São Francisco, mas a gente também tem esse reflexo, ele é levado para as feiras, né? A Feira Livre é também um referencial que a gente tem de flutuação ou de oscilação de preço, né? Dias que o preço está maior, dias que o preço está menor. Tem feira, é o que os agricultores chamam de feira boa, feira ruim, né? Isso tem muitas variáveis, Mas esses é o que a gente chama de fatores externos, né? Que é o que a gente não calcula, é o que a gente não controla, né? Que são as influências de outros produtores, de outros agentes no meio de produção, que acaba influenciando na nossa produção local, né? Então a produção nossa de cabras e ovelhas, de milho e feijão, de hortaliças, acaba sendo influenciada talvez com uma produção que tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina ou em outro lugar do país. Então, se lá nessas regiões, ou até mesmo em outro país aqui vizinho, dá um exemplo muito claro na questão da carne de ovelha, né? O carneiro do Uruguai entra no país com preço baixo e influencia em muitos mercados locais, né, a questão do preço do bode, do nosso bode, que é muito melhor, é muito mais saudável, tem um outro valor nutricional até, né, uma outra qualidade, mas acaba sendo influenciado por um produto de exportação a custo menor, né?
Então esse é um exemplo típico de que a gente tem influência de mercados externos, né, que acaba colocando no produto no nosso mercado a preços menores, alterando, modificando, né, a nossa relação de compra e venda de produtos. Então, um dos grandes segredos, como eu estava falando, né, é a relação de compra. Quanto menor for o meu custo de produção, maior vai ser o meu resultado. Então essa é uma conta que a gente precisa fazer. Então é muito importante o trabalho coletivo, o trabalho associativo, o trabalho cooperativo, porque se eu compro insumos de produção coletivamente, evidentemente o preço vai ser bem menor e eu vou ter um ganho depois na relação de receita e despesa. Se as minhas despesas forem menores, evidentemente a minha margem de lucro, a minha margem de resultado tende a aumentar. Então, para eu produzir bem, vender bem, eu preciso comprar bem. Eu preciso ter o custo de produção o menor possível. E isso só é possível na agricultura familiar quando a gente faz esse esforço coletivo da compra, né? Se a gente precisa comprar, se for necessário, né, comprar embalagens, qualquer insumo de produção, açúcar, no caso dos produtores de doces, de derivados aí de mandioca, né? Enfim, qualquer outro insumo que a gente precise para poder fabricar os nossos produtos, a gente precisa comprar bem. Comprar bem que eu estou falando é comprar com preço justo, né? Com preço que de fato vai me dar margem para que a gente possa garantir um resultado positivo, né? Tem as influências externas, mas a gente tem que ter essa preocupação da organização da produção a partir do planejamento. Então, a gente só faz boas vendas quando a gente planeja. A gente só faz boa produção quando a gente planeja. E esse planejamento tudo é o que a gente chama de comercialização. O preço do produto, a precificação do produto é uma etapa do processo. Então, se a produção ela é planejada, né, o custo do meu produto final ele está no meio desse planejamento. Ele precisa estar dentro desse planejamento para que o preço do meu produto não seja inventado, seja calculado. Então eu preciso organizar a minha produção, seja individualmente na minha propriedade ou seja coletivamente na minha comunidade, no empreendimento que se quer trabalhar. Então é extremamente importante que a gente faça esse esforço, seja individual ou coletivo, de mensurar, de calcular, de registrar todos os possíveis custos que a gente vai ter para fabricar um produto. Depois a gente calcula todos os possíveis custos que a gente vai ter para vender um produto. Quando eu estou falando custo de vender um produto é transporte, a gente está falando do custo com nota fiscal, a gente está falando de todo o custo com mão de obra ou para revenda. Então a gente também precisa entender isso para poder a gente somar todos esses custos e chegar a um valor justo de venda do produto, né? Porque o preço ele tem alguns mercados, por exemplo, a lógica do comércio justo solidário é que seja interessante para quem produz e seja interessante e viável para quem consome. Então a relação de produção ela tem que ter uma relação de cumplicidade entre quem produz e quem consome. E essa relação tem que ser justa. Porque o preço do produto, e por exemplo, quando você tem um produto produzido de forma diferenciada, né, com um trabalho, com um apelo e uma dinâmica ambiental, que toda uma preocupação, um investimento que se faz com cuidado com o meio ambiente, com as pessoas, com um trabalho coletivo, com um trabalho educativo, todos esses custos têm que ser colocados no produto. Então existe mercado que paga um preço diferente porque aquele produto, por trás daquele rótulo, por trás daquela embalagem, tem todo um serviço prestado. Então esse serviço ele precisa ser calculado, porque você não está comendo uma mera geleia, um mero doce. Você está comendo uma história, você está consumindo um produto feito com todo o carinho, com todo o cuidado
com toda a responsabilidade social, ambiental, nutricional para garantir a sustentabilidade alimentar das pessoas, do mundo, né? Então é importante que a gente também vislumbre, que a gente visualize esse mercado. Então a gente tem, em termos de mercado, a gente tem um mercado convencional que compra tudo e de qualquer forma, de qualquer jeito e paga qualquer preço, mas a gente tem mercados que pagam um preço justo, diferenciado, porque existem pessoas que têm responsabilidade no seu ato de consumir. Consumir também é um ato político, né? A gente precisa consumir produtos saudáveis que tenham uma origem saudável, que tem alguém que está produzindo de forma saudável, para garantir saúde, para garantir soberania alimentar, para garantir sustentabilidade ambiental. Então, assim, o preço, a relação que existe nesse todo, é importante que a gente tenha uma relação bastante diferente, né? Para quem eu vou, e aí por isso a gente faz sempre essa reflexão, que a gente precisa ter clareza. Qual é o público que eu quero atender com a minha produção? Eu vou produzir hortaliça para vender na feira de orgânicos? Eu vou produzir hortaliça para vender para o meu vizinho? Então eu vou produzir hortaliça para fornecer para o supermercado? Eu vou atender que tipo de mercado? Vou produzir para alimentação escolar, né? Então, assim, o valor do produto também ele tem que estar relacionado em volume. Uma coisa é eu vender porta a porta. O valor, o custo meu de comercialização é um. A participar, por exemplo, de uma chamada pública e comercializar um volume muito grande de mercadorias, por exemplo, fornecer 50 mil dúzias de ovos para uma chamada pública de uma rede de educação, seja ela estadual ou municipal, isso é uma coisa. Então eu minimizo meus custos porque eu tenho volume de produção. Então o que a gente também chama de escala. Escala de produção, a tendência é diminuir custos, né? Porque o meu esforço, o meu investimento para produzir uma dúzia de ovos pode ser o mesmo esforço quanto pessoa, quanto trabalhador, quanto hora determinada pode ser o mesmo para produzir 200 dúzias de ovos. Dando um exemplo aqui, né, da questão da avicultura. Então, tem muitas produções que o meu tempo gasto, o meu investimento, o meu esforço para produzir pouca coisa é o mesmo que eu produzir um volume a mais. Por isso, é importante a gente ter esse trabalho comunitário, esse trabalho associado ao coletivo, né? Como é que eu vou minimizar, como é que eu vou diminuir meus custos de produção e de comercialização? Quando eu falo diminuir custo de comercialização, eu estou falando que eu posso juntar a mercadoria de todo mundo e levar para o mesmo cliente, levar para a mesma feira. Então, se ao invés de eu levar 100 pés de coentros, eu posso levar 200, posso levar 500, né? Mas o transporte é o mesmo, o transportador é o mesmo, o tempo de quem vai comercializar é o mesmo. Então é importante que eu tenha esse esforço coletivo para diminuir meu custo de comercialização e aumentar a margem de lucro. Então por isso a importância de se ter um trabalho organizado, planejado, calculado, né? Analisar os riscos que eu tenho na minha produção, entender essa lógica de mercado externo que influencia na nossa produção interna, e eu preciso entender, né, e compreender e me esforçar para eu organizar a minha produção familiar dentro de uma lógica coletiva, né, para que eu diminua custos na compra de insumos e eu diminua custos na hora de vender. Então, para que a gente tenha uma maior margem de resultado, né, e que a gente possa ter segurança na nossa produção e viabilizar de fato a produção familiar de forma que ela gere satisfação, que ela gere mais empolgação e que ela possa gerar sustentabilidade, que as famílias possam viver dignamente a partir do que produz. Isso só é possível se fizer de forma organizada, de forma pensada e de forma articulada.
com quem produz e com quem consome. E aí, gostou das informações que o nosso colega Egnaldo Xavier trouxe aqui pra gente? Se você gostou, continue acompanhando os vídeos aqui no nosso canal, que a gente vai trazer uma videoaula só sobre composição de preços. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.